Oi, boa noite, gente, tudo bom? Bom, eu avisei no primeiro, nela de manhã, que agora eu ia entrar numa sériezinhas de pergunta e resposta, que eu peguei as perguntas mais frequentes que eu vim enfrentando desde o ano passado, quando começou a pandemia, que foram as pessoas que, através das minhas redes sociais, do meu YouTube, do meu Instagram e principalmente do meu Facebook, que foi até o que gerou, né, a vir a existir o nosso canal aqui, mas eu peguei as perguntas que mais preocupavam, e principalmente aqui no canal, né, com a turma que vem aí me combatendo em relação a relacionamento, que são nossos queridinhos, e aí é para vocês também que eu vou falar. Só que assim, deixa eu só fazer uma correção lá dentro, porque eu gravo, como vocês sabem, eu gravo e posto, eu nem assisto o que eu gravei, porque não dá tempo. Eu tenho dois cargos, duas profissões distintas, totalmente distintas, que uma não tem nada a ver com a outra, e eu gravo nos meus intervalos, meus tempos vagos, vamos dizer, e de madrugada. Mas aí, eu vi que eu reparei que eu não fui muito clara numa posição em relação a uma situação. Eu falei no vídeo anterior que atualmente, quando o casal, por acordo, né, os dois querem, que pode ir até no cartório com o advogado, e lá ele só entra com a petiçãozinha lá, já assina com o tabelião, dali mesmo já envia para o juiz, ele homologa e pronto, não precisa nem do casal ir à frente do juiz. Ok, isso é verdade, tá certíssimo, isso acontece. Desde que tem porém, uma única situação, que não pode ser esse trâmite simples, sem ir a juízo. E qual é, Raquel? É a questão quando tem filho menor de idade. Se o casal tiver filhos, né? Então, mesmo amigável, não pode ir direto com advogado e cartório. Agora, se não há criança, não há filhos, aí ok, pode, é amigável, os dois querem, os dois concordam, tá tudo tranquilo? Pode, vai com o advogado e resolveu a parada, ok? E por que quando tem filhos não pode? Exatamente por conta da criança. Eu já falei nos dois vídeos anteriores, o que é olhado é o interesse do menor, o interesse da criança, não é o interesse, é a vontade de pai e mãe. Então, tudo hoje em dia é considerado e olhado o filho, a criança, ok? Beleza, então agora vamos lá para as perguntinhas, porque eu tô assim, empolgadinha. Vamos lá. O que se leva em consideração na pensão alimentícia? Então, embora esse nome pensão alimentícia, ele dá a impressão pelo nome, né, dá a entender que se trata de uma pensão que vai pagar a alimentação somente do requerente, né? Não é isso que ela serve, não. Aí vamos lá, não é para isso não. E aí, por que eu tô falando que não é para isso, para o alimento da criança? Então vamos lá no código, que a gente vai sempre buscando no código, né? No artigo 1694 do Código Civil atual, as pessoas podem entrar com pedido de pensão alimentícia para custear o necessário para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da educação. Traduz, Raquel: manter o padrão da criança de quando ela vivia junto com o pai e mãe numa casa. Não é porque o pai e a mãe se separaram que ela tem que perder aquela condição que ela tinha de vida. Então, aquilo que ela tinha tem que ser mantido. Vamos imaginar que
eu sou, né? Vamos imaginar que eu sou aí uma empresária altamente, não é minha profissão, altamente bem-sucedida, riquíssima. Ó, moro no melhor dos bairros, melhores casas, que as mansões de luxo que a gente vê aí aqui no YouTube, tem uns montes, né? Eu adoro ver. Aquelas mansões, moramos naquelas mansões. Meus filhos, né, com meu marido, frequentam as melhores escolas, os melhores ambientes, tem motorista particular para todos eles, individual, né? Cada um tem o seu motorista, cada um tem a sua babá, cada um tem tudo. Frequentam aulas de equitação, aula de natação, o outro mais velho aula de tênis, aula de golfe e por aí vai. E aí eu e o Zé, sem menosprezar, o Zé tem uma profissão de assalariado. Mas fazer o quê? Amor, casei com o Zé, tenho filhos com o Zé. E não me importa que eu ganhe mais e o Zé não ganhe. Ganha salário mínimo. Aí, infelizmente, o casamento, o Zé não conseguiu conviver e administrar legal essa situação de eu ganhar mais, né? E tudo, ele se sentiu meio que para baixo e tal. Mesmo eu tentando mostrar para ele que eu estava com ele por ele era aquele meio machista, então ele não... E aí a gente resolveu, de livre acordo nosso, que a gente ia manter essa amizade saudável em prol dos filhos, que a gente ia manter essa relação amigável, legal, gostosa. Existia amor ainda, só que ele não conseguiu administrar a situação, então continuou existindo amor entre nós dois, mas a gente resolveu se separar. E aí, tem menor. Aonde que é a separação? Separação amigável. Aonde que é a separação? Tem menor. Em juízo. Chegando lá no juízo, o que o juiz vai olhar? Com quem que a criança vai ficar? Comigo ou com o Zé? Aí você vai falar comigo assim, claro, Raquel, que é com você, porque sempre fica com a mulher. Não. Olha a situação que eu coloquei. Eu sou a empresária bem-sucedida. Quem tem pila para bancar os filhos nesse status, nessa condição de vida que eles levam, sou eu. O meu marido, que eu estou me separando, ele é um assalariado. Ele, com o salário dele, ele tem condição de bancar essa estrutura de vida que os filhos estão acostumados? Jamais. Percebeu? Então, é claro que numa situação dessa, eu sendo uma pessoa honesta, legal, de boa, o juiz vai dar guarda para mim. Compartilhada, sim. Por quê, Raquel? Porque nós dois temos um bom convívio. Eu e o Zé, a gente tem uma boa relação, então não tem porquê ser uma guarda unilateral, vai ser uma guarda compartilhada entre nós dois. Mas o Zé, vai ser imposto para ele me dar pensão alimentícia? Óbvio que não. E aí agora, vamos mudar a situação, só para vocês entenderem, eu quero que entenda para poder tirar de cabeça as dúvidas possíveis nessa situação. Eu prefiro ir mais lento, fazer de repente uma pergunta só por vídeo. Tem problema, tá? Mas assim, que seja uma coisa que fique clara. Vamos imaginar agora que nesse mesmo casamento meu com o Zé, que é assalariado, eu falo com o juiz assim, senhor juiz, eu trabalho, eu sou empresária, eu tenho empresa espalhada pelo Brasil inteiro, eu viajo o mês inteiro. Quem ficava em casa, que tinha condições de acompanhar os filhos, era o Zé. Eu quero sim ter uma guarda compartilhada, porque eu quero participar da educação dos nossos filhos. Mas eu não posso ficar de posse dos filhos. Quem fica de posse dos filhos nesse caso? O Zé.
E aí, o juiz vai fazer eu dar pensão para o Zé? Óbvio! E vai ser apenas um saláriozinho mínimo? Claro que não! Se o Zé não tem condição de arcar com nada, quem arcava com tudo, da condição que os filhos foram criados, era eu vou ter que manter isso para as crianças. Então, o juiz vai determinar uma pensão da minha parte para o Zé, de modo que os filhos continuem tendo aquele mesmo padrão de vida que tinha quando viviam comigo e com o Zé dentro da mesma casa. Deu para entender, assim, que não quer dizer, não é olhado se fica hoje em dia com a mulher, não. E vamos imaginar, vou mais longe ainda, vamos imaginar. O Zé trabalha, é assalariado, coitadinho, mas ele trabalha de manhã num lugar, de tarde no outro, de noite no outro. Ele também não tem jeito de tomar conta do filho, não. Nem eu, nem ele, a gente praticamente não fica com as crianças. O juiz pode determinar uma terceira pessoa? Pode ir lá e pegar, ou um parente próximo, a minha mãe, ou pegar a mãe do Zé, ou pegar uma irmã minha, ou então uma irmã do Zé. Dá para entender? Ele pode pegar algum parente próximo, alguém que tenha afinidade e afetividade com as crianças, de modo que ele determina a guarda para essa pessoa. E aí tá com uma terceira pessoa, não tá? Eu já falei que em questão de pensão, pai e mãe tem que dar pensão, né? Assim? É, Raquel. Mas aí, nesse caso, o Zé ganha salário mínimo. Ele vai ter condições de pagar aluguel, pagar água, pagar luz, arcar com a despesa de alimentação dele e ainda dar pensão para os filhos? Para o padrão que eles estavam acostumados? Não. E eu? Sim, eu sou empresária. Lembra que no exemplo eu não sou uma empresária riquíssima? O que o juiz vai fazer? Ô, minha filha Raquel, ei, desce aqui, você vai arcar com tudo. É mais do que óbvio. O que vocês têm que entender, que eu tento explicar, e eu venho falando já desde o princípio que saiu essa conversinha de filhos, de coisa que não pode ter, não é mais aquela exigência do código anterior. As pessoas estão acostumadas com o código anterior porque foram muitos anos. Gente, de 1916 para 2002, olha quanto tempo, caramba. É muito tempo a gente vivendo numa situação que não tinha lógica. Retrógrada, que ela vinha dentro da existência de uma lógica lá do passado. Apesar que 2002 também já está passada. Não está atualizado também pela sociedade que nós temos hoje em dia. Não, também não está atualizado mais não. As coisas estão mudando muito rápido, na velocidade muito assim, ó, anos-luz. Então, aí está tendo que fazer adaptações. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que antigamente sim. Por quê? Porque antigamente tinha um fator que no código atual não existe, foi abolido. E que fator é esse que foi abolido, Raquel? Culpa. No código antigo tinha o fator culpa. Quem era o culpado do término da relação do casamento tinha que se ferrava mesmo. Agora, no Código Civil de 2002, acabou o fator culpa. Não existe mais fator culpa. Acabou o termo concubina também. Não existe esse termo concubina. Acabou isso. Então, assim, a gente tem que atualizar. A gente tem que acompanhar juntos. Entendeu? E quer que eu fale a verdade para vocês de quem que é a culpa maior de todos? Que eu acho? Acho que a culpa é nossa mesma.
Sabe por que eu acho que é nossa? Tá aí, existe aí Código Civil, existe Constituição Federal, existe Código Penal, esse eles sabem. Existe, por exemplo, Código, tem todos, tributário, trabalhista, tem tudo. Todas as áreas do direito têm códigos específicos, leis específicas. E por que você vai negar que a culpa é nossa? Porque ninguém se preocupa em querer conhecer. Eu falo que até eu, não precisa de ir muito longe, inclusive eu. A gente só busca a legislação quando a gente precisa dela. Quando a gente precisa, a gente vai atrás. Aí você pode me perguntar, antes que você venha com perguntinhas aí embaixo, Raquel, por que você falou que o Código Penal todo mundo conhece? Não, todo mundo não. Mas bandido conhece. É verdade. Ele é inteligente, caramba. Ele vai em busca de querer saber os direitos deles. Gente, se vocês forem na penitenciária e conversar com o preso, muitas vezes o preso ensina o advogado qual artigo que combate o artigo dele. É sério, se pega um advogado mais inexperiente, isso pode acontecer, é sério. Eles sabem tudo. Eles estudam a lei para eles irem contra ela, para eles verem até que ponto que eles podem vazar. Estão errados? Absolutamente. Estão certíssimos. Nós é que estamos errados, porque eu acho que a gente tinha que buscar conhecer. Se a gente está vivendo, sendo submetidos a uma legislação que nos coloca limites, acho que o mínimo a gente tinha que conhecê-la. Eu fui conhecer depois que eu fiz direito. Simples assim. E antes? Não. Antes não. Então, gente, busquem de verdade saber o que está acontecendo, saber como que se deu o fato. Por que se deu aquele fato? É o exemplo que eu dei. Se eu sou mais bem sucedida do que o outro, o meu ex-marido é um fudido, quem que o juiz vai mandar pagar a pensão? Eu. Agora, vamos imaginar que fosse o contrário. Eu fosse a fudida assalariada e o Zé fosse o empresário milionário. Quem que ia arcar com tudo? Em qualquer uma das situações? Ele. Gente, binômio é levado em conta. Que binômio, Raquel? Que o juiz leva em conta. O binômio, já falei nos outros 2 vídeos anteriores. O binômio necessidade dos filhos e a possibilidade dos pais. Então, necessidade, possibilidade. Fechou? Espero que nesse assunto a gente passe a régua, manda conta, como se diz, né? Vamos lá. Quem tem direito à pensão alimentícia? Quando se fala em pensão alimentícia, olha bem, esse cenário é mais comum dentro da questão do menor, filho menor de idade. Ou pela pessoa, né, que ela é responsável pela guarda, né, pedindo ao ex-companheiro, né, em nome do filho, a pensão alimentícia. Como assim, Raquel? O processo é assim, da pensão alimentícia. Quem move o processo de pensão alimentícia contra os pais, para determinar, é o menor de idade, representado legalmente, né, por quem cuida dele, por quem é seu tutor. Contra quem? Contra o outro, o pai ou a mãe, que não faz nada, né, que não dá nada, que tem condição. Entendeu? A ação não é movida. A autora da ação contra o Zé não sou eu. Vamos imaginar, Raquel casada com Zé, Zé é um milionário. Ganhou na Mega Sena. É aquele lá do Nordeste, lá que já ganhou não sei quantas vezes. É aquele milionário lá. Ele é o pai, ele é o Zé. Milionário. Eu sou a mãe, né? Assalariada. Ferradinha, né?
E nós temos os filhos Maria e temos o outro Sebastião. Gente, quem entra com ação contra o Zé? Maria e Sebastião. Detalhe, é um processo sigiloso, porque todo processo que envolve menor, ele é um processo com sigilo de justiça. Tá? Então, não usa nome inteiro, é só as iniciais, ninguém tem acesso a não ser as partes dos advogados, né? O Ministério Público, né, Igor? Então, é sigilo judicial. Mas quem entra contra o Zé? A Maria e o Sebastião. Através de quem? De mim, Raquel, que sou a representante legal dos dois. Por que tem que ser através de mim? Porque eles não possuem o quê? Capacidade jurídica. O que é isso, Raquel? É o poder de representar, de entrar com uma ação, de falar em juízo, entendeu? De agir no litígio. Então, eles não têm essa capacidade. Quando que adquire essa capacidade? Aos 18 anos de idade. Certo? São menores de idade, então é por um representante. Ok? É assim. Então, quem tem direito? E geralmente acontece como quem? Geralmente é em questões de filhos menores que se pede pensão alimentícia. Né? Então, quem tem direito? A criança, geralmente, tá? Menor de idade. E aí, vamos lá. A possibilidade de entrar com pedido de alimentos não é restrita às crianças e adolescentes. E aqui eles vão me matar. Vamos lá, não é só. A grande maioria dos processos, sim. Mas tem outros que podem? Tem. Então, vamos lá. De acordo com o que estipula o artigo 1694 do Código Civil, parentes, cônjuge ou companheiros podem pedir pensão alimentícia para a outra parte. Ou seja, é possível que um filho peça pensão alimentícia para os pais, que os pais peçam pensão alimentícia para os filhos, que ex-cônjuge e companheiros peçam pensão alimentícia para seus antigos parceiros e até que um irmão peça pensão para o outro. Porém, deve-se lembrar de que, para entrar com pedido de pensão, é necessário o beneficiário comprovar que necessita daquela renda para sobreviver e pagar contas necessárias para o seu desenvolvimento. O pedido de pensão alimentícia deve ser feito pelo requerente, assistido por um advogado ou defensor público, nos casos onde o requerente é hipossuficiente financeiramente, ou seja, ele entra através da justiça gratuita. Então, é um defensor que vai fazer por ele, tá bom? E entra a ação de alimentos contra o alimentante. Quer dizer o que aqui, Raquel, que você falou aí, que você veio falando um montão de coisa? O que quero dizer aqui, meu querido, é o seguinte. A criança pode entrar, olha quem pode entrar. A criança pode entrar com pensão alimentícia contra o pai e a mãe, né? Ou a mãe. Ou contra os dois, se tiver na guarda de uma terceira pessoa. E aí ele é assistido por quem? Por um parente ou por quem tem a tutela, tá? Um representante legal. Então esse tem direito ele pode entrar, tem direito de entrar com litígio. Outra situação, ex-cônjuge ou ex-companheiro também pode entrar pedindo para os filhos. Ou o pai idoso pode pedir pensão para o filho. Ou um irmão que prove que tem necessidade, que não tem como pagar as contas, ele pode entrar também com ação contra um irmão poderoso que tenha muita grana para poder ajudar ele. Deu para entender? Eu estou falando uma linguagem mais simples para poder realmente qualquer um poder entender. Percebe que
usar. Aí você vai falar comigo assim, Raquel, mas e o caso do Pato? Que o Pato foi Pato, né? O Pato casou, levou a Stephanie Brito lá pra fora lá, separou e ainda teve que dar pensão pra ela. Já falei em vídeo. Sim, teve. Aí ela entrou com processo de pedindo pensão pra ele. Por quê? Ela largou emprego aqui no Brasil para acompanhar ele. Não deu certo, deu errado. Mas ela voltou, ela tinha o emprego dela de novo? Não, então ela precisava de um tempo. Ela provou que ela precisava daquele tempo para elas e que ela tinha necessidade de sobrevivência, né? De pagar as contas. Então, o que o juiz fez? Determinou que no prazo de 6 meses o Pato ia pagar para ela a pensão referente ao valor que ela ganhava na época, né, como atriz, que ela largou profissão, largou tudo, e ela teria esse prazo para ela arrumar um emprego, uma fonte de renda e ela se garantir, tá certo? Então ela pôde entrar, pôde. Então cada caso é um caso, né? Justiça a gente não pode generalizar, não é porque um teve que pagar que todos vão ter que pagar, não é porque um perdeu a condição de ficar com a guarda do filho que todos vão perder também. Não é porque um processo o filho ficou com a mãe que todos vão ficar com a mãe. Não necessariamente. Conheço muito pai hoje em dia, muita avó que toma conta do neto, que toma que é seu e o pai e a mãe não quer, aí ela vai e perde a guarda provisória. E aí? Né? Então assim, vamos parar de fazer uma taxação, uma coisa assim muito determinante, muito exata como matemática, que não existe isso. Aliás, nem casos semelhantes. De repente, por que você está falando isso, Raquel? Vamos imaginar aqui, gente, olha, eu não estou conseguindo andar, porque assim, é tanta coisa que pode surgir no direito dentro de uma situação só, que vocês não imaginam. Não é porque, por exemplo, eu sou casada com o Zé é um milionário e o Zé tem que dar pensão para mim, que o juiz determinou que ele me desse pensão, que todo mundo que for na situação dele, que for um milionário, tem que dar pensão para a mulher também. Ué, Raquel? O Pato teve que dar pensão para a Stephanie. Por quê? Porque no caso deles, ela largou a vida dela, largou o país dela, largou a profissão, pediu demissão, né? Largou tudo, largou a vida dela, que ela já tinha construído, para acompanhar ele. Então, quando ela voltou, ela precisou daquele tempo para ela poder se recolocar no mercado. Então, aí o juiz determinou. Agora, eu sou casada com um milionário igual o Pato. Só que eu sou uma mulher que eu sou empresária também. Eu tenho a minha empresa, eu tenho meu ganho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho tudo. O juiz na minha separação, vamos imaginar que eu acompanhei o meu marido também para o exterior. Não deu certo, eu voltei. O juiz vai mandar ele me bancar também? Não. Por quê? Porque eu tenho sobrevivência. A situação é a mesma, né? As duas mulheres largaram toda a vida delas aqui no Brasil para acompanhar o marido para o exterior. Não deu certo a relação das duas. As duas tiveram que voltar. Separadas. Uma ganhou pensão, a outra não. Gente, é caso a caso. Por isso que eu falo que não pode ficar assim, porque eu tive que pagar, eu tive que dar pensão, eu fui lesado, Caramba, cada um é cada um. Você pode ter sido lesado, meu querido, mas pode ter mulher que vai ser lesada por outros homens se for pensar desse jeito. Porque não é assim, a lei não olha isso. Caso a caso. Pode até a situação ser parecida. Parecido não é igual. Se nem os dedinhos da mão são iguais, meu amor, você não tem uma digital igual. Você imagina casos, circunstâncias, fatores. Tudo diferente, certo? Então vamos continuar aqui para a gente poder tentar ir, assim, tentar agilizar um pouquinho, né? Caso a ação seja consensual, o que é isso, Raquel? Consensual, quando os dois estão de acordo, tá tudo combinadinho, estão de boa, são amiguinhos, né? Fazendo com que ambas as partes entrem em um acordo homologado por um juiz.
o beneficiário terá um título executivo judicial que apresenta a pensão de alimentos, seus valores e métodos de pagamento previamente estabelecidos. Então, sai tudo determinadinho. Se for funcionário público, então, e aí você até com desconto em folha. Ele nem vê o dinheiro. Ou até mesmo quem é seletista, que é isso, Raquel? Quem é trabalho assalariado, que tem carteira assinada. Se também ele na empresa falar assim, ó, eu quero que venha desconto em folha, a empresa já pode descontar, manda o dinheiro da pensão para quem é de direito, de determinada conta lá, e já pro trabalhador já vem descontando aquele valor ali, tá ok? Aí vamos lá, pensão alimentícia no novo CPC. Olha bem. Que isso, Raquel? Aí vamos lá. Olha bem. CPC é o Código de Processo Civil. E como que funciona? É a lei que fala como que funciona o judiciário. Como que ele vai agir. Tá certo? Então vamos lá. Embora a pensão alimentícia ainda seja regida pelos artigos 1694 a 1710 do Código Civil e pela Lei de Alimentos, que é de 68, a Lei 5.478, o novo CPC, que ele é de 2015, que é a Lei 13.105, ela trouxe mudanças para essa área. Que mudanças? 2015 tá na porta aí, né? Nem saiu das fraldas, a gente costuma brincar, né? Vamos lá, que mudanças foram essas? Nas situações onde a pensão alimentícia é executada, fundada em título extrajudicial, quer dizer, fora do judiciário, é exigido que o juiz mande citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso. Provar que o fez. Justificar a impossibilidade de fazer. Que é isso, Raquel? É inadimplente, querida. O cara que é inadimplente, a mulher vai lá e vai falar assim, aqui, ó, meu ex-marido tá pagando pensão, não. Ou então, o marido vai falar, ó, tá pagando pensão, não. Ou então, quem tá com a tutela, o parente que tá tomando conta, aqui, ó, não tá dando pensão, não, seu juiz. O que o juiz faz? Ele cita o devedor, que é o executado. Aqui, ó, meu amor, dá um jeito de pagar. Aí, o juiz determina para ele pagar no prazo de 3 dias, ele tem que pagar as prestações anteriores, todas que ele está em débito, e mais aquelas que forem vencendo durante o processo. Enquanto estiver ocorrendo o trâmite do processo, ele tem que ir pagando também. E aqui tem outros, a gente costuma falar assim, ó, paga as 3 últimas, as 5 últimas, porque para você não ser preso, e as demais a gente negocia durante o processo. Né? Tem essa jogada que a gente pode fazer como advogado também. Mas aí, vamos lá, isso aí depois é outro caso. Mas vamos lá, então o juiz dá 3 dias pelo Código de Processo Civil para o executando, que é a pessoa que está devendo, pagar a pensão. Se ele não pagar nesses 3 dias, ele tem, esse executando, ele tem que falar por que ele não pagou. Ele tem que provar. Tipo assim, ó, fiquei desempregado, perdi emprego, não consigo. Aí ele tem que provar como? Carteira de trabalho, termos de demissão e tudo. Ele tem que mostrar para o juiz que ele não tem como, que ele paga aluguel, que ele paga água, luz, comida, que ele tem, vamos supor, outra família, que isso também não é problema para a pensão, não é encarada como fator que possa ser impedimento, ele tem assim mesmo que bancar a pensão, tá ok? Mas vamos supor, ele provou, meu filho ficou doente, ou então eu adoeci, tive que pagar médico, pagar remédio, e aí vai, N coisas que aconteceu. Ele tem que provar por que ele não pagou a pensão alimentícia. E além dele provar que ele não pagou a pensão, ele tem que falar o porquê que ele está impossibilitado de pagar.
Tipo, eu não consigo emprego, não consigo arrumar um bico, não tenho uma fonte de renda, já venceu meu seguro-desemprego, ou eu não tive direito de seguro-desemprego, eu, né, não tenho como pagar, eu vivo de aluguel, eu estou vivendo de favor. Ele tem que mostrar a impossibilidade, até para quê? Para de repente fazer uma redução do valor da pensão. Então, assim, percebe? Mas ele tem que dar uma satisfação. Aí, além disso, previu que o alimentante que não paga o que deve pode ter seu nome negativado. Antigamente não era negativado o nome do devedor de pensão alimentícia. Hoje em dia, sim, pode ser negativado. Então, vai para o Serasa, para o SPC. Aquele score vai lá embaixo, tá certo? Aí, vamos lá. Também especificou o quê? Que o devedor que é preso, ele deve cumprir em regime fechado, o que não era explícito anteriormente. Anteriormente falava só assim, ó, se você não pagar a pensão, tu vai preso, mas não falava em que regime que era. Aí muitos pediam relaxamento, pediam, né, semi-aberto, aberto, a gente aproveitava. Hoje em dia não mais, hoje em dia está específico. Foi preso por questões de não pagamento da pensão alimentícia, regime fechado, vai ficar preso na cadeia até que ele pague a pensão. E além de pagar a pensão, vai pagar uma multinha para sair fora da cadeia, né? A possibilidade de o alimentando pedir que a pensão seja descontada diretamente da folha de pagamento do alimentante também foi uma mudança, conforme o artigo 529. Eu já até falei sobre isso, né? Do artigo 500, não citei o artigo, mas eu falei da condição de poder ser descontado em folha. Para que, vou continuar, vou encerrar esse, né? E aí agora a gente vai dar a segunda parte das perguntas e respostas que eu vou falando, que não é mesmo uma pergunta e resposta, mas mais uma explicação mais específica dentro daquele assunto que a gente está abordando. Espero que vocês gostem desse formato que eu fiz para atender e tentar explicar tudo que vocês me vem questionando ao longo da vida aí comigo aí desse período, principalmente nesse período de pandemia, que foi quando me assolou, tá ok? Pra você que fica aí, uma ótima quinta-feira, lembrando, amanhã de manhã, ai, meu dia não tem, amanhã é meu dia, não tem, cedo, mas quem sabe eu posto, se eu postar eu aviso, mas não tem obrigação, não é dia de eu postar, e aí à noite eu posto. Tá ok? Sábado não tem, mas também, quem sabe, eu faço uma surpresa. E domingo à noite também tem. Então, pra vocês, o meu final de semana começa amanhã e vem feriadão! Segunda-feira tem feriado pra gente, dia 15 de novembro. Ah, coisa boa! Vamos aproveitar quem quer viajar, passear, né, gente? Vamos lá, começa amanhã. Beijo! Bons sonhos! Tchau!